E agora, um alerta para pais e educadores. O aumento de casos de adolescentes com comportamento depressivo foi classificado por especialistas como um distúrbio. O SAD, que significa triste em inglês, se caracteriza pela melancolia, dificuldade em se relacionar e até mesmo a automutilação. Saiba agora como prevenir e tratar o problema na reportagem de Samara Bastos. Ver essa turma conversando sobre como se afastar de influências ruins e manter um bom comportamento na adolescência é um avanço para essa escola. Num grupo, meio que sempre vai ter uma opinião, e essa opinião sempre vai ser positiva e meio que vai ajudar a pessoa que está sofrendo com SAD a lidar com os problemas dela e parar com essa tristeza. Depois de discutir por anos assuntos relacionados ao bullying, esta escola na Zona Sul de São Paulo se deparou com outro problema, uma disfunção no comportamento de alguns adolescentes, conhecido como SAD. Inevitavelmente, o tema veio parar na sala de aula. A gente precisa trabalhar a saúde mental na adolescência, porque de fato há o self-harm, que é a mutilação, tem depressão, tem o fato do suicídio na adolescência, que isso existe e precisa ser conversado. Então, quanto antes os familiares estiverem presentes, a escola e os amigos conseguirem abrir esse diálogo, abrir esse discurso, eu acho que é importante. SAD em inglês quer dizer triste. E esse comportamento disfuncional, como os especialistas têm chamado, começou em 2010, quando alguns grupos na internet passaram a curtir um gênero musical mais triste, melancólico. Mas a procura por perfis e páginas que destacam o comportamento triste se espalhou e se tornou comum entre adolescentes e jovens. E a música deixou de ser o principal motivo. Questões emocionais, a perda de um parente, bullying ou até a frustração nas redes sociais podem desencadear o comportamento SAD. É importante a gente lembrar que o adolescente ele vive um período da vida de busca de identidade, de instabilidade, por conta tanto da mudança física, cognitiva e emocional, quanto as mudanças físicas. Então, a própria adolescência seria um fator de risco, mas normalmente os gatilhos são situações sociais, perdas, ou problemas de relacionamento, tanto em casa quanto no seu grupo de amigos. O problema é quando esse sentimento de tristeza perdura, já que eles muitas vezes não conseguem lidar com as próprias emoções. Nós adultos, nós temos dificuldades de nomear os nossos sentimentos. Você imagina uma criança / adolescente, um menino, uma menina que ele não sabe nem quem ele é ainda, sabe? Ele está construindo a sua identidade, ele não sabe quem ele é. Como que ele vai nomear o que ele está sentindo? É difícil para eles nomear. Por isso que a maneira como eles reagem é uma forma de comunicação. Então, como eles não conseguem nomear os sentimentos, eles se comportam de alguma maneira fora do padrão para que os pais, para que as pessoas, para que quem esteja perto olhe para ele e pergunte o que você tem, o que você está sentindo. Neia é psicóloga e há 4 anos é responsável pelo projeto Escola de Mães, onde presta assistência aos pais que desejam superar as dificuldades na criação dos filhos. Ela explica que muitos pais tendem a criticar mais a fase da adolescência dos filhos do que tentar ouvi-los. Um problema sério que envolve isso é o comportamento dos pais que deixa essa criança, porque ele não é mais uma criança, fisicamente ele é independente, mas se esquecem de que emocionalmente ele continua dependente, sabe? Ele precisa de carinho, ele ainda precisa de atenção, ele ainda precisa de ser guiado, de ser orientado. O que acontece que eu percebo muitos pais deixando esses filhos, sabe? Achando que eles são grandinhos o suficiente para cuidarem de si. Porém, isso não é real. Eles são dependentes, eles são carentes. Esses 3 jovens que nós vamos preservar a imagem confessam ter sofrido com sentimentos e pensamentos ruins. Eles dizem que a tristeza começou por não saberem lidar com as perdas.
buscar, né, Paulo? Tenho esse comportamento por causa da perda do meu pai, quando tinha apenas 10 anos. Por causa que eu perdi uma pessoa da minha família e porque eu tinha problema com alguns amigos. Eu fui da escola e eu sofri pela internet. Aí eu comecei a ficar triste e achando abaixo. As principais características do comportamento SED são tristeza profunda, dificuldade em se relacionar, ansiedade e, algumas vezes, automutilação. Essa menina, de 13 anos, confessa ter arranhado os pulsos para tentar se livrar da tristeza. Quando essas coisas se cortaram, você vai se concentrando ali, tipo, a sua tristeza tá tudo ali. O comportamento SED precisa de atenção. Instantes de tristeza são comuns entre os jovens, mas o médico diz que, se não houver orientação, pode piorar e terminar em uma depressão, por exemplo. Por isso, é preciso sempre prestar atenção na mudança de comportamento do adolescente. Normalmente o que a gente percebe é uma mudança de postura dentro de casa. O jovem normalmente ele se isola, você percebe ele um pouco mais triste, mais negativo, menos interessado nas coisas. Os pais até chegam a suspeitar que ele possa estar deprimido. É como se fosse um prévia de um quadro depressivo. Diferente de qualquer transtorno psicológico, o comportamento SED pode ser resolvido em casa. A principal dica do médico é conversar e se interessar pelos assuntos do filho. Às vezes a ajuda pode ser uma coisa relativamente simples. Suporte emocional dentro de casa, uma conversa mais franca, mais tempo junto, sem ser invasivo, obviamente. Por que da mudança? Por que esse súbito fechamento? Por que ele está tão diferente? Se está precisando de alguma coisa? Mostrar-se próximo. Você aproxima muito mais de alguém que você tem possibilidade de conversar, de falar sobre você, dos seus sentimentos, de saber que aquela pessoa está ali para te ouvir. Estar perto não significa se relacionar, né? Então, você precisa estar perto e conversar com essa pessoa, ouvir o que essa pessoa tem a dizer, e aí automaticamente ela também vai te ouvir. Então, quando você desenvolve um diálogo, você cria intimidade, você cria proximidade com aquela pessoa. Os jovens que nós conversamos conseguiram superar essa fase com a ajuda dos pais, da escola e dos amigos. Uma música feita pelo Guilherme, um colega de classe, foi o que os fez despertarem para as boas sensações da vida. Olha pra frente, nunca desista, siga seus sonhos. Essas pessoas estavam sofrendo e decidi ajudar dessa forma. O vínculo que a criança adquire na escola, ela leva pra vida. E esses vínculos ajudam em tudo, porque nem sempre eles vão contar tudo pra família, mas sim pra nós, pros amigos. Eles ficavam falando, não desiste, siga em frente, siga seus sonhos. Eu segui.